Olá, sejam bem-vindos ao canal Leitura do Evangelho. Somos um ministério que confessa a fé reformada calvinista. Nossa proposta é apresentar de forma teológica os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Para participar do nosso grupo no Telegram e ter acesso totalmente gratuito, aponte a câmera do seu celular para o código QR e capture o link para acessar nossos canais. Ou clique na descrição desse vídeo e acesse através do navegador. Em nosso grupo você receberá notificações de nossas transmissões online, suporte e aconselhamento pastoral e poderá tirar todas as suas dúvidas em relação a nossos vídeos. Aproveite para se inscrever, ativando as notificações no sininho, dando seu like e compartilhando. Versículo 17, como dizes, aí que você vai começar a ver por que não serve. Rico sou. Olha só, a cidade se chamava de rica, se considerava rica e de fato ela era rica. Eu estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado e miserável e pobre e segue nu. Aqui já é Jesus falando. Então, ó, como dizes? Quem diz? Quem que está dizendo? A cidade. A igreja dizia-se rica, que era enriquecida e que não tinha falta de nada. Mas Jesus fala para ela ao contrário. E não sabeis que és um desgraçado, é miserável, vocês são pobres, são cegos, são nus. Mas peraí, Jesus falou isso? Jesus falou isso. Foi isso que Jesus fez. Uma repreensão forte, né, do Senhor Jesus. Não serve para mim, não serve, igreja. Você é uma igreja que se mundanizou, não serve. Apocalipse 17 ainda, como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou, ao ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. Então eles se achavam bons, não se enxergavam, não tinham visão, eram cegos, orgulhosos por conta das suas vaidades, não encontravam, não identificavam os seus problemas internos, achavam fortes e independentes, mas Jesus fala que ela era fraca, diz que ela era cega, diz que ela era infrutífera. Uma diferença da realidade material para espiritual. Às vezes a gente se acha bem, estamos bem e estamos aos olhos do Senhor sendo reprovados por Ele, né? Então aqui eu trago a percepção de Jesus a respeito, né? Um contraste da percepção da igreja e a percepção de Jesus. Como era vista a igreja, como ela se via e como Jesus via, né? E o que importa, na verdade, é o que Jesus vê, não o que nós achamos. Então, o contraste é que a cidade era rica, porém Jesus chamava ela de miserável e pobre. Versículo 17. Essa cidade não sentia falta de nada, por isso que a cidade se considerava rica. A cidade era uma cidade medicinal, produzia produtos para os olhos, colírio. A história vai dizer que aqui surgiu a fábrica ou surgiu o tratamento para alguns problemas nos olhos. O colírio aqui era real, era literal. Era um produto que era utilizado realmente para cuidado da vista. Então, dizem que ela se iniciou nesse período dessa igreja e nessa cidade de Laodiceia foi onde surgiu esse tratamento. Então, Jesus usou também essa ilustração aqui do colírio. A cidade era medicinal, ela produzia colírio, né, para os olhos. E Jesus chama ela de cega no versículo 17. Então, ela achava que tinha tudo, que enxergava, que tinha visão, mas Jesus fala que ela não tinha visão, que ela era cega, ela era nu, né? Jesus faz um contraste totalmente. A percepção de Jesus era totalmente diferente da percepção da igreja. Cidade era produtora de lã, ou seja, de linho. Jesus a chama de cidade nua. Eles achavam que vestiam de roupas caras, estavam bem vestidos, estavam bonitos, perequetados, né? Vamos dizer. Mas Jesus olhou para essa igreja e falou: vocês são nus, vocês estão nus. Igual lá Adão e Eva lá quando pecou lá, eles se esconderam nu, né? Tentaram tapar sua nudez porque estava com vergonha dos seus pecados. Então a igreja pecadora, nua.
Jesus olha para essa igreja e considera essa igreja pecadora, nua. Primeiro, cristão que não depende totalmente de Jesus acaba confiando em seus bens, em sua influência, em seu status social. Então aqui nós vemos a questão da mordomia cristã. A mordomia cristã, ela diz que tudo que nós temos, nós cristãos entendemos que ela foi nos confiada. O que nós recebemos não é para uso apenas nosso, mas para uso na obra do Senhor Jesus. Então, se você recebe uma bolada aí de salário, e o Senhor confiou esse salário a você, não é para você gastar viajando para cima, para baixo, para Disney, só com você e com a sua família, não. Você vai ser beneficiado. Mas você não pode esquecer que a mordomia cristã ensina que tudo que Deus te deu é para você e para a sua família. É para o próximo. Então, se você foi confiado algo, ele tem que servir para um propósito. Se você tem um carro bom, ele tem que servir para dar pelo menos carona para o irmão da igreja. Senão, você não está fazendo uso da mordomia cristã, dos ensinamentos bíblicos, do que aquilo que Deus confiou na sua mão não é seu. É emprestado, é para você administrar. Então você está usando de recurso de forma errada. Aqui os cristãos de Laodiceia faziam isso. E aqui a igreja de Laodiceia 2, nós hoje fazemos a mesma coisa. Nós damos valor, confiamos nos nossos bens, na nossa influência, no nosso nome, no nosso estado financeiro, social. Confiamos que na hora... Engraçado, o coronavírus está aí, pobre e rico está lascado, morrendo. O dinheiro não salva. Sangue é tudo igual. Vimos aí a história daquele rapaz negro que foi morto lá pelo policial nos Estados Unidos, lá, por conta de racismo. O sangue que corre na nossa veia é igual, é vermelho. Somos iguais. Então, o estado social, bens, não quer dizer nada. Você é pobre, nu, cego. É isso que Jesus está vendo em você. Se o seu dinheiro, o seu bem material, ele está no seu coração, ele se tornou mamão. Deus. Ele tomou o lugar de Deus na sua vida. Você pode ser rico, mas entenda que o que Deus lhe confiou na sua mão não é para só ser usado para ti, é para usar na obra de Deus, para abençoar a vida de outros irmãos. Segundo, quanto mais se venderes para as coisas terrenas, mais longe de Cristo nós ficamos. Quanto mais nos envolvermos com as coisas terrenas, nosso foco das coisas espirituais vão ficando de lado. Começamos a dar mais valor às coisas mundanas do que às coisas espirituais. É uma verdade. O Deus de Laodiceia. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou será leal a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, ou seja, ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24, que eu estava falando aqui. Quem era o Deus de Laodiceia? O Deus de Laodiceia era o Deus mamão, o Deus do dinheiro, da riqueza. Confiaram a sua vida à riqueza, ao dinheiro. E eu te pergunto, é diferente nos dias de hoje, irmãos? É diferente? Como está aí a sua igreja aí, pastor? Meu amado irmão pastor. Para onde está indo o recurso da igreja? Está sendo investido na obra do trabalho, na obra de evangelismo, do crescimento, plantação de igreja, cuidado dos órfãos, das viúvas, dos necessitados? Ou será que você está aí dentro da sua cabine com ar-condicionado geladinho, 16 graus, assistindo aquela bela TV, aquela poltrona que custou mais de R$2.000, né? Será que aí no seu culto aí tem telão gigante, maravilhoso, e tem membro passando fome aí e você não tem dinheiro para pagar a cesta básica? O dinheiro do recurso que o Senhor, a mordomia qual Deus está dando, suprindo a sua igreja, está sendo desviado para coisas materiais, para o Deus mamon? Ou será que você está cumprindo aí com a sua mordomia cristã e dividindo para que não falte para ninguém? É duro, hein? Mas vamos seguindo. Depois você pensa a respeito disso aí, tá ok? Versículo 18, irmãos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3,18. Vamos lá. Jesus faz um aconselho. Que de mim
compre ouro provado no fogo. Vamos entender isso, o que ele fala isso. Para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, que ele chamou ela de nu. E não apareça a vergonha da tua nudez, chamou ela de nu. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então a igreja não enxergava, era nu pecaminosa, não tinha santidade, roupas brancas, faltava roupa branca. Não era provado no fogo. Era uma igreja que não tinha compromisso nenhum com o Senhor Jesus. Versículo 18. De mim compre ouro provado, refinado no fogo. Vamos entender o que significa. O ouro, para que ele seja valioso, ele tem que passar pelo processo de aquecimento e as impurezas, todas as impurezas são retiradas. Quanto mais puro, mais valioso ele é. É também uma alusão ao fato da cidade estar sempre cheia de mercadores. O ouro também pode ser visto como riquezas espirituais, a maior das riquezas que nós podemos ter, ou seja, a salvação. Então compre de mim ouro, só eu apenas posso te servir, te dar o ouro que é a salvação, são as riquezas espirituais, refinado, mas refinado, para isso eu vou refinar, eu vou apertar. Não é para qualquer um. Roupas brancas, a cidade era produtora de linho, tecido muito caro. Já viu quanto custa aí uma calça de linho? Eu já tive umas aí. Eu sei que não é barato não. Porém, Jesus aqui demonstra a ausência de santificação dos crentes de Laodiceia. E sem santificação, ninguém virá a Deus, conforme lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ou seja, roupas brancas. Ela produzia roupa, utilizavam roupa, andavam bem vestidos, se achavam ricos, né? Mas Jesus fala que Laodiceia não tinha santificação. A roupa era aparência só. Por isso Jesus chamou ela de nu. Então compre de mim, né? Não do Deus Mamão, não das suas riquezas, não usa dessas questões. Jesus faz isso. Compre de mim roupas brancas, compre ouro provado, né? De mim. Ele faz isso. Busque santificação em mim, volte-se para mim. Jesus está falando isso. Roupas brancas. Colírio para os olhos, a fim de que vejas. Igreja cega. Quem precisa de colírio é para quem está com problema de visão, não enxerga. Colírio para os olhos, a fim de que vejas. Jesus fala da cegueira dessa igreja. Faltava visão espiritual para discernir entre o bem e o mal. Então essa igreja não sabia mais o que era o certo, o que era o certo e o errado. A cidade produzia remédio para os olhos, uma alusão de Jesus para essa igreja, utilizando o colírio como remédio para a cegueira. De fato, existiu a fábrica, que nem eu falei, aí surgiu ali o colírio e Jesus, pegando o que tinha naquela época, ele usa para falar no tempo da sua igreja, para que a igreja entenda o que ele está dizendo, falando no período histórico. Ele usa o colírio. Olha, você precisa de colírio, igreja. E você está cega. Você não enxerga mais. Você não me enxerga. Né? Um contraste aí totalmente diferente.